Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 18 de maio, quarta-feira. A gente está começando mais uma reunião matinal. A gente vai comentar os principais destaques aqui no Brasil e também no mercado externo. Para começar com os principais destaques aqui de Brasil, o Gustavo vai comentar um pouquinho melhor no detalhe daqui a pouquinho. A gente teve, na verdade, tem uma previsão de rombo de cerca de 150 bi para esse ano, então o déficit ali, segundo o Estadão, pode chegar a esse montante. A gente tem uma informação relevante do André Moura, que deve ser anunciado líder do governo. É importante a gente entender porque essa vai ser uma das peças-chave para a articulação do novo governo lá no Congresso. A gente também tem alguns destaques lá fora, principalmente a ata do Fed, hoje à tarde, mas teve alguns dados adicionais, como o PIB do Japão e também inflação na zona do euro. Mas para comentar tudo isso no detalhe, vou chamar agora o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Dia Kim, bom dia a todos. Pois é, o PIB do Japão surpreendeu muito hoje, alta de 1,7% contra o trimestre do mesmo período do ano passado, quando a expectativa era de 0,3%, e lembrando que o último resultado tinha sido de queda de 1,7%. Então a pressão estava muito forte em cima do governo japonês por não estar conseguindo apresentar resultado, por a atividade não estar reagindo a todos os estímulos, todo o relaxamento monetário, mas essa notícia surpreendeu bastante hoje por lá. As bolsas na Ásia recuaram, a maioria delas, muito por conta da ata do Fed, que a gente vai saber hoje à tarde, mas a bolsa do Japão meio que destoou um pouco justamente por esse estado tão acima do esperado. Na comparação com o trimestre anterior, a alta foi de 0,4%. Então o PIB do Japão, muito bom resultado no dia. A gente também teve dados de CPI na zona do euro e ela registrou deflação pelo segundo mês seguido, queda de 0,2%, o índice de preços ao consumidor na zona do euro. Então segue preocupando, mas de qualquer forma o mercado ainda não está pesando tanto agora mais esses dados de inflação por agora, justamente porque o Banco Central Europeu ele fez aquela nova ampliação do pacote de estímulos agora recentemente, então eles acham que vai demorar, obviamente, para esses dados começarem a reagir, então não é tão importante agora, não preocupa tanto por agora. A gente também teve um outro indicador, né, vindo da Europa, de taxa de desemprego no Reino Unido, que segue na mínima desde 2005 em 5,1%. Mesmo a taxa permanecendo em 5,1%, 2 mil pessoas deixaram de ser desempregadas e 44 mil pessoas passaram para ser empregadas. Agora indo para a parte doméstica aqui, a gente teve uma nova informação, os jornais todos estão, a cada dia, divulgam uma nova estimativa de quanto a nova equipe econômica deve passar para o Congresso de possível meta fiscal. A ideia é justamente que, ao contrário do que foi feito no último ano, dessa vez seja enviada só uma meta para não ter que ficar enviando novamente revisões para baixo. Então, eles estão tentando pegar o cenário mais pessimista possível e esse cenário parece que vai ser um déficit de 150 bilhões. Então, esse deve ser a meta enviada para o Congresso na próxima semana. A gente também teve uma notícia, como o Kim falou, a segunda vitória do Cunha em menos de 24 horas, então ele já tinha conseguido eleger o presidente da Comissão Mista de Orçamento, e agora parece que ele conseguiu desdobrar o Michel Temer e eleger o André Moura, do PSC, como líder do Temer na Câmara. A função de líder do governo consiste basicamente em negociar em nome do Palácio do Planalto os temas de interesse do presidente. Então é interessante ver como o Cunha ainda segue forte, e o André Moura é um dos principais defensores do Cunha na comissão de ética para que ele não seja cassado. Ficar atento a isso se vai realmente confirmar, mas já está, segundo praticamente vários jornais, já estão dando como certo essa indicação do André Moura. O principal adversário dele era o Rodrigo Maia do DEM, mas parece que já está meio praticamente certo. E dois destaques antes de devolver para o Kim. A negociação entre os Ministérios do Planejamento e da Fazenda com os estados para renegociação de dívidas, ela parece ainda estar meio travada. Lembrando que o STF deu 60 dias para voltar a julgar o caso, justamente para ver se nesse prazo eles chegavam a algum acordo. A proposta de alguns estados, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, foi de pegar uma moratória de 2 anos com a União, mas o Ministério do Planejamento disse que não tem a menor chance disso. E segundo o Romero Jucá, novo ministro do Planejamento, a partir do momento que ele está dialogando com os governadores e está mostrando a real situação das contas públicas, eles estão sendo mais compreensíveis e ele acredita que o desfecho deve ser positivo. E por último, o BNDES, então, deve participar menos de obras. Essa é uma notícia do Globo. Segundo eles, o secretário o Moreira Franco, ele agora é o secretário executivo do PPI, que é um dos principais
bases, principais programas do novo governo Temer, ele decidiu que ele acredita que o BNDES está participando muito, tem uma iniciativa participando muito das concessões, e agora ele quer a iniciativa privada cada vez mais representada. Ele vai dialogar com eles. Atualmente o BNDES participa em cerca de até 50% em aeroportos, 70% em rodovias, 80% em ferrovias e hidrovias, e com várias concessões que o Michel Temer define como essenciais para o seu governo pela frente. Acreditam que acha melhor o BNDES não participar tanto quanto antigamente. Então, tem cerca de 19 trechos de rodovia para serem alvo de concessões esse ano, cerca de 5 trechos de ferrovias e 50 terminais portuários, além dos aeroportos que já devem ter as concessões iniciadas na semana que vem. Para esses nada deve mudar. A semana que vem a gente tem o aeroporto de Salvador, e a novidade também é o aeroporto de Cuiabá deve entrar nessa lista também. Então, a justificativa justamente é que a dívida do BNDES foi de 520 bilhões, então precisando de muito aporte bilionário do Tesouro, isso não é mais desejado, então eles querem diminuir essa participação do BNDES justamente para melhorar as contas públicas. Obviamente agora a gente se vê logo mais no XP Connection, a gente vai falar um pouquinho mais desse novo governo, como que eles estão aparecendo de novas medidas, que é esse comecinho, como que está sinalizado, e depois à tarde fiquem atentos à ata do Fed, porque justamente aumentou a percepção nas últimas semanas de que o Fed pode levar a mais os juros agora em breve. Isso provoca uma aversão ao risco maior, o dólar está se valorizando frente a diversas moedas, então essa ata pode trazer alguma novidade, justamente porque eles falaram que estavam meio preocupados com a atividade doméstica. Se o que eles mostraram na última ata como preocupação já começou a mudar de cara, ou seja, a gente teve vários resultados de atividade muito bons nas últimas semanas, então o mercado com certeza vai ponderar que a atividade já reagiu o suficiente para o Fed mudar de opinião na próxima reunião. Então, ficar atento a isso. Agora com o Kim, a gente se vê logo mais no XP Connect. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Passar aqui para o painel corporativo, começar como sempre com Petrobras. Ontem ela fechou uma captação no mercado global de bônus, cerca de 6,7 bi de dólares, dependendo do vencimento, ali um rendimento de 8 a 9%. Só para a gente lembrar, essa taxa é muito maior, né, do que as últimas captações da Petro. Por um lado, mostra aí o aumento da percepção de risco, mas por outro, mostra que ainda você tem muita demanda, né? Algumas fontes falando que a demanda foi de cerca de 20 bi de dólares para essa captação da Petrobras. Outra informação relevante é que a Reuters falou com algumas fontes e de acordo com ela, o Pedro Parente deve ser anunciado o presidente da Petro até sexta-feira. Então, vamos ficar ligado ali. O próprio Pedro Parente falou para a Folha que ainda não teve nenhum convite formal. Então, a gente ao longo da semana aí deve monitorar, porque é um bom nome, um nome bem interessante. Ele foi CEO da Bung e também é presidente do CA, do Conselho de Administração da BVMF. Então, um nome bem interessante para o mercado. Passando aqui para Eletrobras, ela não deve apresentar o formulário 20F lá nos Estados Unidos até quarta-feira, que é a data limite para a apresentação desse relatório. Então, com isso, as ADRs da Elet devem ser suspensas. Eles tiveram que postergar aí por conta de todas as investigações e apurações internas ali com relação à questão de corrupção. Então, eles preferem sanar tudo isso. Mas em contrapartida eles vão atrasar o relatório e as ADRs vão ser suspensas. Eles esperam que depois de uns 3 meses eles possam já relistar as ADRs lá nos Estados Unidos, tá? Passando aqui por último para Banco do Brasil, ainda com o CEO indefinido. Muita gente tinha falado no Gustavo Vale, mas de acordo com algumas fontes, o nome não foi bem aceito, então já se fala em manter o Alexandre Abreu por algum tempo, mas o fato é que ainda segue indefinido, de acordo com algumas fontes ali. Foi por isso, ou é por isso, que o governo ainda não soltou a lista dos presidentes das estatais, tá, pessoal? Então, na parte corporativa é isso. Passar rapidamente para a parte de fluxo. O fluxo aqui na casa, no dia de ontem, os locais eles terminaram net comprados em cerca de 36 milhões de reais, destaque na compra para Cielo
Ultrapar, BB Seguridade, BVMF e Elet, destaque na venda para Sabesp e CCR. Os estrangeiros, eles terminaram net vendidos em cerca de 22 milhões de reais, destaque na compra para Petro, GGBR, BVMF, Elet e Sabesp, destaque na venda para BBAS, Ambev, BR Foods e Cielo. Esses foram os principais destaques da nossa mesa de fluxo ontem aqui na XP. E para finalizar, a gente teve alguns comentários da nossa mesa de BTC no aluguel, de novo, CSN, Vale e GGBR, muita demanda ali. CSN a gente já vê há algum tempo, né? Muita demanda depois de toda essa esticada, mas está difícil de conseguir de acordo com a nossa mesa de BTC, tá, pessoal? Então, por hoje é isso, esses foram os destaques. Vamos ficar atento à tarde aí para a ata do Fed, também os desdobramentos ali da nova equipe econômica do Temer, esse novo líder do governo, que provavelmente vai ser anunciado agora, o André Moura, a se monitorar, tá, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê daqui a pouquinho no XP Connection. Bom dia e bom trabalho para todo mundo.